dia para você, são 9h03 e o programa Vento Sul já entra ao vivo com mais uma edição especial nesta belíssima manhã aí de segunda-feira. Gente, segunda-feira é dia de quadro Tema Central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo aí um aprofundamento da Dica da Semana. Dica da Semana, semi-escola, né, de iluminação aí através do CD e também literatura, que você pode estar acessando a nossa loja virtual. editoraventosul.com.br. Sinto um ser me consolando, me suprindo, me protegendo. Fique de olho no relógio, são 9h05, em cima do laço aí o programa Vento Sul com mais uma edição nesta manhã de segunda-feira. Gente, segunda-feira é um momento muito especial aí que nós temos um encontro com o Ministério da Palavra diretamente, né? O ministro Sérgio Roberto Alves trazendo pra gente sempre um aprofundamento de temas muito importantes. E nesta segunda-feira aí nós vamos falar um pouquinho sobre a Dica da Semana. Dica da Semana, você que está acompanhando a programação aí da Rádio e TV Menorá, né? As rádios online. Você vai estar acompanhando todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas, do programa Novas do Reino, sob a locução de Anderson Lopes. Ali no quadro Perguntas e Respostas, o ministro sempre traz no finalzinho do programa a Dica da Semana. E a Dica da Semana é a semi-escola, né, que foi dada há algum tempo atrás aí, falando sobre a questão da importância da iluminação. E você que já acessou esse material, através da nossa loja virtual, né, editoraventosul.com.br, você pode ter feito seu download ou até mesmo comprando o material físico, né, que é o livro Iluminação. Fantástico essa semi-escola, né, falando realmente sobre a importância de estarmos meditando, como o salmista Davi, lá em Salmo 119, 147, onde ele fala que antes que a luz do dia viesse a reinar, ele já estava aí na meditação e orando ao Senhor, né? E é sobre esse assunto que nós vamos falar nesta belíssima manhã de segunda-feira, juntamente com a participação do ministro da Palavra, já aqui nos nossos estúdios Rádio Menorá virtual aqui, né? Nós vamos estar falando com ele e trazendo, né, pontos importantes sobre a necessidade de estar acompanhando a mesa do Senhor, mas também fazendo a tua parte, né? Perseverar na questão prática, vida prática da igreja, né? E juntamente comigo aqui, o Matheus Pires, né, que está na produção hoje. Bom dia, Matheus, tudo bem? Bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um que está conectado aí com a gente, acompanhando todos os dias aí o programa Vento Sul e também todas as programações aí pelo aplicativo Pão de Judá e pela Rádio TV Menorá. Que Deus abençoe a cada um. Nós queremos já mandar um abraço aqui, ó, ao pessoal que está no Facebook, Marcos, ó.
José Carlos está aqui, a Elisângela Fortes. Também a Viviane Bielsa está conectada com a gente, a Neide e Gilmar de Souza, né, dando aqui a sua participação. Também a Geise Martinelli e também a Sônia Maria do Rosário. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um nessa manhã. Que legal, é sempre bom e importante lembrar aí que você que já está interagindo com a gente aí pelo Facebook, pega esse link aí e envie para todos os teus grupos de contato, tanto do Facebook como do WhatsApp, né? Vamos aproveitar a participação ao vivo do Ministério da Palavra aí para tirar todas as nossas dúvidas. Já estará aqui no rodapé da tela aí, você vai acompanhando o nosso WhatsApp aqui, né? 019 983537522. Envie a sua pergunta e vamos tirar todas as nossas dúvidas nesses momentos finais da era da igreja, né, da dispensação da graça. Não podemos ter nenhuma dúvida, viu? Nós temos que realmente ficar bem forte no que tange assim ao conhecer a verdade, caminhar na verdade e viver esta verdade. E você pode, além de enviar a sua pergunta, você pode também interagir de forma mais sólida aí, deixando postado aqui no Facebook seu comentário a respeito desse assunto da dica da semana. Gente, muitas pessoas na reprise depois, eles vão estar acompanhando e eles vão ali no seu comentário, ó. E o seu comentário pode nos ajudar muito aí a estar evangelizando e até apacentando esse rebanho que nesse momento aí da pandemia estamos aí no rebanho virtual, né? Mas não podemos desperdiçar essa oportunidade. Deixa ali seu comentário e já nós voltamos aí com a participação do ministro. Até lá você vai acompanhando aí os breaks comerciais e os cânticos da Casa de Judá. E a família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e com atendimento personalizado, com grande diversidade de alimentos e bebidas. De segunda a domingo, conheça nossas opções: lanches, porções, pizzas, refeições, pratos elaborados, massas e muito mais. Você é nosso convidado. E quartas e sábados, a tradicional feijoada completa. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, a nova praça de alimentação. Todas as sextas
segundas-feiras, música ao vivo. Confira! Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019-3651-8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho. O melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Como o homem vieste, sou grato, Senhor, desvendou o mistério, na ressurreição venceu Satanás pra sempre. Em
das montanhas, de onde me virá o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. 9h20 e o programa Vento Sul traz nesta belíssima manhã de segunda-feira o quadro Tema Central com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo um aprofundamento aí sobre temas importantíssimos para a nossa vida prática da igreja, né? E nesta semana vamos aproveitar a dica da semana, que com certeza você já desde quinta-feira já fez o seu download, já acessou a nossa loja virtual, lembrando, né? editoraventsul.com.br, ali você faz um tour ali, vai conhecer uma série de materiais fantásticos que vai auxiliar aí, tirar todas as tuas dúvidas. E hoje nós vamos aproveitar a participação do ministro para estar falando sobre a dica desta semana, que foi a Semi-Escola Iluminação. E já estamos aqui com a participação dele. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes da FM e da nossa rádio e TV Menorá. Que Deus abençoe a todos nós. Que legal, ministro. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade nesta manhã, falando sempre e trazendo aí orientações proféticas através do Ministério da Palavra para nossa edificação. E eu já quero deixar esse primeiro momento para o ministro trazer uma introdução que ontem no culto mundial, né, o ministro pelo Espírito trouxe sobre a questão do desprezo da mesa, trazendo aquele fato lá em Jeremias capítulo 36, né? Baruque, Jeremias, os servos do Senhor, né? Podemos dizer que um era o que trouxe a semente e o outro foi o que regou a semente. E aquela semente da vida, a luz de Deus, Cristo Jesus, chegou até a uma autoridade de Joaquim, rei de Judá. E ali, aquela cena mostra o desprezo da palavra. E olha só, isso já faz alguns anos, né, na antiga aliança. E sabemos que a nova aliança, o Senhor é um pouco mais severo, né? E as mesmas atitudes que Deus teve lá no passado por causa do desprezo, com certeza na nova aliança o Senhor não vai lidar diferente, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, e de Deus não se zomba. Fala um pouquinho dessa introdução, ministro, porque lá o rei Joaquim, o rei de Judá, ele recebeu a iluminação, e o Senhor insistiu por 2 vezes, e ele desprezou 2 vezes. Fala um pouquinho sobre o perigo de nós desprezarmos tamanha iluminação que estamos recebendo, ministro. Bem, Marcos, é o seguinte, essa semi-escola, ela mostra uma operação miraculosa do Espírito Santo no subjetivo de cada filho de Deus chamado em cada geração. Essa iluminação é feita através de dois movimentos de Deus em nós. Um por meio da mente e da alma, e outro por meio do Espírito que habita. Essas coisas não podem ser feitas sem a participação das 2 operações. Na Bíblia e o Espírito Santo. E a alma da pessoa é a parte receptora das 2 operações. Né? Então, aquele rei estava levando Israel para o buraco, né? O povo desviado da palavra, o povo se distanciando de Deus, o povo entrando completamente nas trevas, adorando falsos deuses, né? A injustiça e a prostituição tomava conta de Israel, então havia uma escuridão na alma do povo de Deus. E Jeremias foi levantado como o ministério da palavra para trazer a possibilidade de iluminação no coração de todo o povo de Israel. E ele começou a profetizar. Veja bem, a iluminação, quando é movida pelo Espírito numa igreja, ela nunca vai de forma suave, sem resistência, de fluente, sempre tem uma oposição para a iluminação não operar. Na época de Jeremias, os falsos profetas eram os mentirosos que diziam assim diz o Senhor, e na verdade não era o Senhor nosso, era o Senhor das trevas que falava.
E aquilo não ilumina, aquilo não abre caminho para mim me arrepender dos pecados e dos maus caminhos, né? Então, o que aconteceu? Tinha vários profetas lá trazendo trevas e tinha um trazendo luz. O Espírito Santo queria iluminar o coração do povo, começando pela autoridade, que era o rei. Mas o rei cortou as palavras do Senhor e queimou as palavras do Senhor. Ele foi até a 3ª e 4ª página e não quis mais ouvir, porque não lhe agradava o falar de Deus, que era um falar recuperante das trevas para a luz. Ele não aceitou. Como hoje, muitos não aceitam o falar de Deus. Eles até nem se opõem ao falar de Deus, mas eles não aceitam o falar de Deus, né? Tem muita diferença. O falar de Deus, ele vem para a gente mudar a nossa atitude do coração e a nossa atitude externa por conseguinte. Então, o que aconteceu? Houve desprezo e a operação, naquela época que era só externa, porque o Espírito Santo estava fora do homem, falando com a mente e a alma do homem. E hoje, na Nova Aliança, mudou o quadro de relacionamento de Deus com a gente. Hoje o Espírito, o profeta, está dentro e a palavra escrita está fora, né? E hoje, então, fica bem mais fácil para você ser iluminado. Fica bem mais fácil para você receber o esclarecimento de Deus, né? Mas, sem ser iluminado, nenhum homem se arrepende dos maus caminhos, né? Como aquele caso, se continuou no pecado, no erro e deu no que deu, né? O julgamento divino. Verdade. O quadro aqui não é personagens bíblicos, né? Mas é bem interessante esse personagem porque ali mostra, né, a resistência do rei Joaquim, mostrando a resistência da igreja em aceitar a mensagem da luz, né, a iluminação, como também mostra, ministro, a perseverança do ministério da palavra, insistindo, né, na salvação e na restauração das almas. E ainda ontem eu estava meditando no livro de João, capítulo 8, no versículo 12, e ali inicia esse versículo Jesus dizendo assim: e outra vez Jesus falando, quer dizer que o ministério da palavra está insistindo, né, em trazer essa iluminação. E a pergunta haverá momentos em que o Senhor vai desistir de perseverar em nós, ministro? Não, conforme... Aí depende do desígnio de Deus com cada um, né? Sim. Deus também tem prazo para mim deixar de me fazer de difícil, entende? Sim. Deus tem prazo para todos nós. Agora, tão logo eu recebi a revelação do Senhor e abri caminho para Ele. Eu não estou resistindo e não quero resistir ao Senhor, não que eu seja perfeito. Tenho pecado, sou pecador, mas quando Deus me ilumina, na hora eu mudo a minha atitude no coração e substituo os espíritos enganadores pelos espíritos da realidade espiritual, que vêm por meio da luz divina. Eu, na hora, tenho que fazer isso. Isso também não prova que eu vou ser perfeito, mas eu estou caminhando como Deus quer. Isso que é importante. Eu, diante da luz, sempre me arrependo. Sim. É o caso de Davi, que sempre se arrependia diante da luz. Verdade. Ministro, na primeira mensagem aqui o ministro falou bastante a respeito desse operar, né, nas regiões subjetivas. E essas regiões subjetivas, que é algo interno, né, é um mistério, a gente não enxerga, a gente nem sabe como procede, mas assim, existe diferença dessa iluminação quando a pessoa é regenerada ou quando ela não é regenerada? Como que é esse operar? Quando não é regenerada, ela nem recebe isso, né? Porque aí é uma palavra totalmente intelectual que está chegando na cabeça dele. Ele não nasceu da água do Espírito, vai ser difícil ele receber luz. Pode acontecer no caso de Cornélio, que não era regenerado e tinha uma inclinação muito forte para Deus. Né? É um mistério essas coisas. Não é uma coisa comum que tu vê toda hora, mas aquele homem, o centurião,
né, do capítulo 8 de Mateus, lá de Atos dos Apóstolos, Cornélio, eram pagãos, mas que tinha algo quase preparado para receber a regeneração espiritual. Sim. Então, alguma coisa de Cristo tocou essas pessoas. De alguma forma eles foram iluminados. Mas isso é uma coisa muito rara de acontecer. É isso que eu quero dizer. Sim. Nós temos até o caso de Abraão também, né? Que era um pagão, na verdade, né? É. E aí ele recebeu esse falar Então, de Deus, né? É por isso que eu digo, quanto mais intenso o sentimento da eleição divina dentro de um homem, mais fácil ele se inclina para Deus. Né? Isso é um mistério, não sei explicar por quê. Tá certo. O ministro também citou numa das mensagens assim, ó, é perigoso enxergar a verdade e não decidir por ela. Inclusive até o ministro, eu assisti essa mensagem, o ministro falou, deu um exemplo, né, de você entrar numa sala e a sala ter essa luz ligada, uma iluminação. Aí você enxerga sofá, enxerga mesa, enxerga TV e não tem como você chegar e dizer assim, eu não enxerguei. Aí a pergunta é essa, ministro, o que fazer para não decidir errado? É que, na verdade, tu não vai decidir errado. Porque tu vai transgredir a realidade que foi colocada no coração. Sim. Tu vai desobedecer conscientemente Deus. Quando a luz te pega, tu não tem como dizer, olha, eu não sabia, por isso eu não tinha realidade, eu não conhecia. Não existe essa possibilidade quando uma pessoa é iluminada. Não sei se dá para entender, não é uma questão de decisão, é uma questão de transgressão aí. Né? Sim. Se ela não obedecer aquilo que ela foi iluminada, veja bem, por que a iluminação, o crente tem dois reis dentro dele. Um com letra maiúscula, outro com letra minúscula. E os dois estão dentro dele. O que a luz de Deus faz? Quando entra na cabeça de uma pessoa, mostra onde está a origem dos teus sentimentos, da tua vontade, do teu querer, do teu desejo. A luz vai mostrar quem está emitindo comando e desejo na tua vida. E não tem como tu te esconder dessa revelação. Sim. E aí, durante a iluminação, Deus vai mostrar que são demônios que estão te guiando. E que tu está no pecado. Sim. Tu não tem mais chance de fazer outra coisa a não ser confessar e se arrepender. Ou tu continua transgredindo, mas aí pior ainda, a rebelião é consciente. Isso tem um tempo, né? Já Deus julga tudo, né? É porque a luz é rápido, né? Quantos microsegundos leva depois que tu dá o clique no interruptor para enxergar o que tem numa sala? Sim. Não dá nem para fracionar esse tempo de tão rápido que é. Dentro da gente é a mesma coisa. Quando Deus ilumina, iluminou. E aí tu não pode negar mais o que tu não viu. O que tu viu. E aí não se trata mais de pender para cá ou para lá. Uma questão assim, ó, se tu vai para o Espírito, tem vida e paz. Se tu fica no pecado consciente, é rebelião e transgressão. E pecado. E aí tu não tem mais paz. Verdade. Né? Então a luz divina faz eu ver quem me governa, quem me fomenta a nível de sentimento, desejos, atitudes, quem está comandando a minha alma. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Em cima disso que o ministro falou, eu me lembrei aqui de um testemunho de uma pessoa há um tempo passado, que ela recebeu a iluminação do perdão. E ela disse para mim assim, né, que eu sei que eu tenho que perdoar. Eu estou passando por um problema na área de finanças, na área emocional, na área de relacionamentos, e Deus já me disse que eu tenho que liberar perdão para determinada pessoa.
Só que é o seguinte, eu não quero perdoar, eu não sinto de perdoar e não consigo perdoar. O que fazer? A pessoa já teve iluminação, ministro. O que fazer? Mas é o que eu falei. Para ela ter forças para liberar o perdão. Tem que continuar consagrando, buscando o Senhor, entende? Uma hora vai romper. É provável que sim. Eu entendo que sim. Porque a única chance que uma pessoa tem é encher a cabeça da verdade divina para ganhar força espiritual para tomar uma atitude contra ela. Sim. Porque tu tem a mente que está iluminada, mas tem o coração que não quer ceder à tua mente, entende? Sim. E a tua mente produz o coração. Aí a tua mente já sabe que o teu coração é enganoso e corrupto. E aí, agora vamos mudar, porque aí a pessoa precisa ter uma força de ir contra si mesmo, que está lá em Mateus 16, 24, que é aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É aí que é o entendimento do negue-se. Sim. Entende? Deu para entender. Inclusive aqui tem uma pergunta aqui que ela citou isso aí, ó. Na segunda ministração, o nome Intimidade nas Recâmaras, o ministro deixou uma pergunta para nós. Se eu recebo a palavra, mas como um mero conhecimento mental, mas com a minha insistência, Deus pode fazer mudar a minha motivação por ver que eu estou perseverando em buscar mesmo sem sentir a mudança acontecer na mente? Claro que isso é o caminho. Deus vai enxergar assim a motivação, né? A pessoa quer mudar. Ninguém vai obedecer a Deus porque morre de paixão por aquilo que ele está mostrando. Mas esse é o caminho, é negar-se. Sim. Entende? É por obediência, não adianta, né? Deus é que vai fazer a obra. Por obediência, independente do que se eu gosto ou não gosto, se eu vou ficar triste ou alegre, se eu vou sorrir, vou fechar a cara, eu tenho que obedecer. Sim. É só isso. E aí, essa obediência atrai a força do Espírito, a consolação do Espírito e a mudança do meu querer. Como diz em Filipenses 2,13, é Deus que opera em vós a mudança do gosto, do querer, da vontade, do desejo. É Deus. Mas eu tenho que dar o primeiro passo que me contraria. Sim. Depois aí fica fácil mais tarde. Lembrei aqui da experiência lá de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né, que não adoraram a estátua, né, e foram lançados na fornalha ardente ali, né. Pergunta para eles se eles queriam ir para a fornalha. Pois é, me lembrei dessa cena aí, com certeza. Mas Deus, não queria. Na obediência deles, né, Deus levantou o livramento, né. Sim. Eles tiveram fé? Tá certo. Ministro, o que significa iluminar os olhos do nosso coração, citado na segunda ministração dessa semi-escola? É a mente, entende? Os olhos do nosso coração é a nossa mente. Né? É a mesma coisa que eu tenho, o olho humano, ele transporta uma visualização para dentro do cérebro da pessoa. Então quem enxerga é o cérebro, não é o olho. Sim. Na parte espiritual, a mente é os olhos do coração. Né? Então, os olhos fazem eu trago visualizações que vai mudar minha concepção interior. Né? É através dos olhos que eu leio a Bíblia que vai começar a mudar meu coração. É através dos olhos, é através dos ouvidos, eu escuto. A fé não vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, os olhos é a mente que está sempre buscando imagens, visualizações de doutrinas que possam estar mudando sua natureza. Sim. Né? Então a mente tem olhos, né? Coração, porque na verdade a mente é os olhos do coração, é a capacidade de raciocinar, é a mente é uma série de coisas para tudo na alma. Até o ministro comentou numa escola do reino passada, né, que o que enxerga não são os olhos naturais, mas são a mente, né? A mente. É a mente que tem os olhos aí. Verdade. Ministro, essa pergunta aqui achei muito interessante porque fala de algo que está acontecendo muito no meio do cristianismo, a questão da autodisciplina, da reforma.
E aqui fala que na terceira mensagem, a mensagem chama-se O Fracasso da Reforma, o ministro já inicia como uma frase que é muito comum, que a gente ouve. Seguidamente nos testemunhos, né? A pessoa vai dar um testemunho e ela cita essa frase que o ministro citou na terceira mensagem. Eu vou melhorar. Explique por que essa frase é inadequada e não funciona. Meu Deus. Como é que tu tá? Tô melhorando. É uma força de expressão que a gente usa. Mas, repara, as coisas são assim, ó. Eu jamais consigo mudar o meu coração sozinho. Sim. Tem que ter uma interferência e uma força maior do que eu para mudar meu coração. O que é mudar um coração? Eu preciso chamar Cristo para mandar o diabo embora. Isso eu não posso fazer. Eu só posso chamar Cristo. Mandar o diabo embora eu não posso. Eu tenho que dizer assim, não gosto mais dele. Vem cá e expulsa ele para mim. É isso que a gente faz, na verdade. Sim. Ele me domina nesta área, me domina nesta. E eu já vi que o Senhor não gosta disso, então eu estou te chamando para mandar ele embora, porque eu não quero mais ele. Né? Quando duas pessoas estão se relacionando, é muito comum acontecer um mandar embora o outro, quando brigam. Né? Tem um casal lá, casou, aí deu uma peleja lá, pega tuas coisas e vai embora. Muitos voltam depois e a pessoa aceita de novo, não é assim? Sim. Acontece a mesma coisa com nós na igreja. O Senhor vai, expulsa os espíritos malignos, aí depois chama eles de volta. Né? Me perdoa. Ainda perdoa os demônios. Me perdoa, fui áspero, mal educado com você. Só Jesus na cama. É uma vergonha, mas a verdade é mais ou menos por aí o que acontece dentro da gente. Ministro, assim, ontem eu ainda comentava assim, com os irmãos aí, que é fantástico assim, o Ministério da Palavra aqui na Casa de Judá, que quando a gente ouve, ela abrange vários pontos assim que nos traz uma abertura para extrair, às vezes de um pequeno texto, vários princípios espirituais para nossa edificação. Eu vejo assim que o Ministério da Palavra não nos prende numa caixinha, né? Mas nos abre um horizonte assim para entender uma série de coisas da vida prática, né? E a pergunta é essa aqui, ó. Na terceira ministração, o ministro falou, né, da experiência do centurião, aquele que pediu, né, para Jesus levar a cura, né, para o seu servo que estava adoentado. Então, a pergunta é essa, como se deu essa iluminação do centurião quando Jesus disse que iria curar o empregado dele e na mesma hora o homem disse que bastava apenas uma palavra? E até Jesus citou, né, não vi fé como esta em Israel. Existe algum princípio assim para a gente nos agarrar e nos oportunizar a também ter essa experiência de crer na palavra de Deus? Que não precisa muitas vezes uma pessoa tocar na gente ou a gente ter uma experiência sobrenatural, mas apenas crer que a palavra de Deus por si só ela pode brotar esperança. Pode. Veja bem, aquele homem já tinha visto falar de Jesus, e eu não sei se já tinha visto Jesus fazer coisas. Sim. Ele só tinha fé. Veja bem, ele diz assim, eu sou soldado. Então ele está falando de algo muito popular e cotidiano no coração dele. Eu sou chefe de soldados. Sim. Eu digo para ele, vai, ele vai. Ele estava dando uma demonstração de conhecimento poderoso ali. Autoridade e submissão. E autoridade e submissão. Então, se tu é o filho de Deus, tu manda no céu e na terra. Olha só. E quem está lá na casa lá, querendo levar o meu servo, quem está querendo levar o meu servo lá para o buraco é o diabo. Então tu manda no céu e na terra, então expulsa ele. Não, mas não precisa ir lá, só manda uma ordem. Veja só que... Porque o mundo espiritual é normal, né? Sim. Então, isso é fé. Se funciona no natural, muito mais no espiritual. Verdade. Tá, então, o princípio, né? Outra pergunta aqui diz assim, ó, os legalistas, né? Eu creio que nessa mesma mensagem,
aquela experiência de João 8 da mulher adúltera, né? Os legalistas levaram a mulher em flagrante adultério até Jesus, para que ela fosse condenada. Mas Jesus emitiu palavras que causaram um alvoroço. Podemos entender que os fariseus foram iluminados? Foram iluminados. Ali tem um exemplo certinho do que é iluminação. Olha só. Quando eles soltaram as pedras, foram iluminados. Eles viram que eram pecadores. Deus diz, a origem dos atos de vocês vem das trevas. Eles tomaram consciência disso. Quem está dirigindo as nossas vidas, nossos sentimentos, nossa maneira de julgar, é o diabo. Isso é fantástico. Olha só. Né? Isso aí só pode ocorrer pelo milagre divino. Só pela concessão divina num coração. Mas aí também tem um exemplo de que nem todos os iluminados seguem Jesus. Nós vemos ali, né, que eles não seguiram Jesus de pronto, né? Não. Talvez mais à frente, talvez algum daqueles se converteram, a gente não sabe. Mas no momento da experiência, eles mostraram que a sua religiosidade era mais forte do que o amor pelo Senhor. Olha só. A religião, a estrutura, era algo que não podia ser abandonado para seguir um homem pobre, né? Mas era filho de Deus. Ele não ia ter mais o sinédrio, mas tinha que viver pela fé. Sim. Então essas coisas todas fazem com que as pessoas hoje que são iluminadas na igreja, porque quando eu sou exposto, eu sou iluminado. Tu está ouvindo uma mensagem, daqui a pouco lá, porque pregando sobre falsidade, e aí você se identifica, eu sou esse aí. Sim. Quando a gente está ouvindo uma mensagem, a gente sabe onde é que pega a flecha, né? Verdade. Eu tenho esse defeito. E agora? Estou iluminado. Iluminado, tenho que confessar, me arrepender e não fazer mais. A iluminação representa 90%, né, da solução do meu problema. 10% é só eu agir agora pela iluminação, né? Exatamente. Eu acho que já é a solução total, é só dar sequência. Da sequência, né? Amém? Ministro, eu recebi aqui agora aqui ao vivo, né, uma pergunta aqui de uma pessoa, não sei se ela é irmã ou se... Mas ela está acompanhando a mesa, né? Ela pergunta o seguinte, tá precisando de uma iluminação, vamos ver aqui. Oi, queria fazer uma pergunta. Esta semana o apóstolo falou sobre quando a gente está em uma situação e fosse a pergunta para ele, que ele iria responder com a palavra. E a minha pergunta é, se eu sou casada com o meu marido que mora em minha cidade, ele quer ir embora para a cidade dele, devo ir junto? Sem pensar, se for olhar pela palavra que diz que nós somos um só quando casamos, pois tem o meu filho que tem a família dele aqui e não quer ir embora da cidade. A questão é assim que ela quer, o marido quer ir para a cidade dele e ela já está na cidade dela, né? Então ela quer saber se ela segue o marido, o que faz. E ela queria que o ministro falasse assim, na palavra, como ela poderia discernir. Olha, tem que seguir Cristo, né? Então a família tem que se reunir, tem que orar e saber qual é a direção, porque isso aí não está escrito na palavra, uma orientação específica. Sim. Então esse caso é um caso para ouvir o Espírito, para ver o que ele diz que é melhor para todos da família. Considerando também que o marido tem autoridade sobre a família. Mas o ideal é ouvir a direção do Espírito. Porque um quer ir para lá, outro quer ir para cá, o outro quer ficar, o outro... Então tem que orar para que o Jesus receba o seguir. E não as vontades de ir para cá e de ir para lá. Eu sempre oro.
para ver a direção das coisas. E até eu sentir que Deus está me dando paz. Aí tudo bem. Senão não tem por que mudar. Né? Sim, até que é uma questão assim de unção, né? Interior ali, a pessoa vai ter que se consagrar, né? E eu sou a pessoa que não tem condições de dizer vai ou fica. Aí eu estaria sendo carnal se eu respondesse isso. Até recebi aqui um comentário aqui, ó, que diz o seguinte: enquanto não houver entendimento de Romanos 13, porque aí o Romanos 13 já desde o marido teria que consultar a autoridade dele, que é Cristo, né? Se não tivermos o entendimento de Romano 13, nunca nos submeteremos, né? Porque a razão não aceita isso. Ou seja, a mente precisa ser renovada, Romanos 12. Amém. E até tem uma experiência também de Maria e José mesmo, né? Que eles saíram da terra deles, né? E foram lá para outra terra a mandado de Deus, né? O anjo uma falou terra com pagã. eles, né? Então é uma questão de unção mesmo, né, ministro? Não tenho o que dizer nisso aí. Ministro, mas eu tenho aqui várias perguntas aqui. Hoje o pessoal assim ficou bem animado, né, com esse tema, né, iluminação. Mas eu vou passar aqui as perguntas depois para o Novas do Reino, se ele quiser aproveitar algumas delas, né? Mas assim, são 9h51 e eu queria que o ministro trouxesse aí um encerramento aí, uma dica. Fique à vontade, ministro. Olha, nós estamos aí batalhando aí para incentivar e encorajar todos os nossos irmãos a voltar, a dar uma olhada no seminário à mesa do Senhor. Sim. Ainda precisa de assimilação aqueles temas, né? Ainda precisa. Nós precisamos nos tornar nerds rurais para sermos bons evangelistas. Aqueles que não são nerds oficiais precisa buscar uma habilidade, um conhecimento básico para que a gente possa fazer essa obra andar, expandir a verdade, né? E além dos outros conteúdos que foram também ali tratados, que é muito importante. O grupo virtual, ajustar ele para aquilo que foi dirigido. Tem gente fazendo errado, muito. Estão fazendo reunião virtual de grupo familiar, convidando todo o Brasil. Isso aí não é possível. Estão fugindo dos objetivos da direção do Senhor. Não é dessa forma, né? Sim. Até foi bom o ministro ter comentado isso aí, que eu tenho um caso bem atípico, né? Até já para nós tirar, esse meu exemplo vai tirar dúvida de muitas pessoas. Nós temos uma ovelhinha que foi conquistada pelo Senhor, né? Por uma outra ovelha num outro estado. Então, no nosso grupo familiar, tem um dia que essa ovelha que foi conquistada, ela é de Minas Gerais. E ela acaba acompanhando junto com esta ovelha lá de um outro estado. Teria algum problema ou a gente tem que ajustar isso aí? Não. Uma coisa é o procedimento temporário dos grupos familiares virtuais. Isso é uma coisa. Sim. Agora, o grupo virtual que está lá na mesa do Senhor é outra coisa. Entende? O que eu me refiro é que o grupo familiar local, né, tem os seus objetivos iguais o do grupo familiar que está ali. Sim. Então eu não posso fugir daquilo ali do que é o presencial, entende? Entendi. E é só com as ovelhas do meu rebanho e as que eu estou ganhando. Sim. Senão vai virar uma confusão isso aí, né? Tá certo. Então esse é um procedimento temporal aí, né, que já tem que ser ajustado, né, ministro? É isso aí, irmão. Então tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe aí o ministério, a sua família. E até a próxima. E até Deus a próxima. abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus. 9h54, o programa Vento Sul encerra por aqui. Já fique ligado, porque Novas do Reino já vai entrar no ar. A Pousada Namorada oferece